Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos ver os sacramentos enquanto expressão simbólica. Então vamos no itinerário, nós vimos o que é o conceito de símbolo, o símbolo como este canal privilegiado para explicar sacramento, né? Que é necessário para que nós tenhamos a compreensão correta do que é sacramento. Por fim, o sacramento como símbolo, e agora essa expressão simbólica ligada a sacramento. Então, símbolo e expressão são dois aspectos inseparáveis da mesma realidade. Esse símbolo expressando, e se expressa algo simbolizando. Não há símbolo que não seja expressão, nem expressão que não implique em símbolo. Em um ou outro nível, sempre se trata do homem. Por tudo isso, pode-se dizer que a liturgia e os sacramentos são expressão simbólica. Mas o que quer dizer expressão? Que sentido tem que se aplica à celebração litúrgico-sacramental? Então, alguns pressupostos aqui. Primeiro, se o símbolo não fosse expressão, ele seria ele mesmo. Então, isso é o que é qualquer coisa. Então, a coisa em si é ela mesma. Então, não tem expressão nenhuma. Então, uma mesa tem a sua utilidade, a cadeira tem a sua utilidade, e ela é a utilidade dela mesma. Então, não representa absolutamente nada em si. Se eu pego a cátedra do bispo, então vai vir todo o aspecto de sentar para ensinar discípulos, o processo da autoridade, precedere, quer dizer, aquele que é sentado à frente, aquele que está à frente para ministrar, para orientar, etc. Então aí já tem uma expressão que a cadeira se torna ponte para esse mistério, como a gente diz, que ela expressa. Mas uma cadeira qualquer, ela só tem o caráter utilitário. Por isso que quando nós transformamos o símbolo em algo utilitário, nós caímos naquilo que a gente chama de magia. Então a magia é a coisa em si, que tem o poder em si, e aí deixa de ser religião e se torna idolatria. Expressão. Próximo aí no meio, a expressão é, pois, algo que manifesta, recria, transforma uma experiência. Aplicada aos sacramentos, essa afirmação pode receber diversas explicações. Segundo Paul Tillich, os sacramentos são expressões porque a sua essência consiste em mostrar, expressar, revelar o santo, o incondicionado, que está no fundo do ser e em todas as coisas, tornando-as impregnadas ou prenhas de sentido. Então, desde o início da matéria, quando vimos aquela outra bibliografia sobre sacramento e toda aquela dimensão da passagem de mistério para sacramento, é óbvio, nesse sentido, o símbolo é a expressão, o sacramento quanto símbolo é a expressão do quê? É a expressão do mistério. Então, o mistério, ele se utiliza do canal sacramental, do símbolo sacramental, melhor dizendo, para vir até nós. Então, a gente pode chamar de porta do céu, com certeza, tendo o céu como a residência, o lugar onde que é o incomensurável da existência de Deus. Como diz a Sagrada Escritura. A impregnação dos seres explica a sua referibilidade. Esse referir-se-á é aquele caráter de ponte que a gente falou tantas vezes, né? Ou reenvio ao ser, como vai dizer Missa Eliade, quer dizer, o símbolo é aquele que está cheio de ser, tá? E aqui no caso, os sacramentos a mesma coisa. Justifica a correlação entre seres e o ser com S maiúsculo, e possibilita o encontro entre o símbolo e o simbolizado, entre a criatura e o Criador,
O sacramento é, sobretudo, desvelação, reenvio, transparência, expressão. Para repanicar, os sacramentos são símbolos reais que revelam as raízes da existência humana e estabelecem uma comunhão com esse nível último do nosso ser. Os sacramentos são, e mais importante, meio expressivo da fé, já que sem símbolo não há expressão possível dessa fé. A tal ponto que o autor define o culto como expressão de uma crença final, que no nosso caso manifesta a fé evangélica. Então, o sacramento ele manifesta aquilo que o mistério é, mas conforme Gênesis 1, 26, 28, nós somos imagem e semelhança de Deus. Tradução: o sacramento ele exprime aquilo que o mistério é, mas também ele exprime um mistério que está em nós. Ele revela aquilo que o homem é. Então, aquilo que o Papa São Paulo VI vai dizer de Jesus, o Verbo encarnado é a chave de todo e qualquer entendimento humano. Então, o Verbo encarnado expressa aquilo que o ser humano é na sua essência. Ele não expressa somente aquilo que ele é como Deus. Então, se Jesus é corpo, sangue, alma e divindade, ele expressa verdadeiramente o que é a alma humana, ele expressa verdadeiramente aquilo que o ser humano é. Então, o símbolo sacramental, o sacramento como expressão simbólica, ele vai trazer aquilo que o mistério é e aquilo que há do mistério em nós. Tá? Então, ele nos revela quem é Deus e nos revela. Tá? O próximo aí, Schulte vai dizer: por eles o homem tende a expressar as suas experiências mais profundas, os seus sentimentos que transcendem a experiência já adquirida. Por ele expressa e sobretudo o acontecimento único de vida entre Deus e o homem, que configura e atua de modo multiforme na história salutis, história da salvação, tendo por centro o mistério pascal, né? Então ele vem expressar aquilo que há de mais profundo no ser humano, tá? A gente tem que lembrar que mártires morreram por causa de sacramentos. Então a gente fala que mártires morreram pela palavra de Deus, corretíssimo, como vai dizer São João Paulo II na Veritatis Splendor. Ele pega o mártir como aquele que dá o testemunho da verdade, como Jesus em primeiro lugar. Mas quantos mártires não testemunharam essa verdade também nos sacramentos? E morreram por causa de sacramentos, né? Morreram por causa da defesa da fé que eles experimentaram no sacramento e morreram por causa disso, né? Chauvet procura explicar a expressão a partir da simbologia moderna. A expressão não é, como pensa a maioria das pessoas, a exteriorização de ideias ou sentimentos internos, a tradução de um conteúdo de existência dado. É antes, segundo Ortigas também, um ato que é para si mesmo o seu próprio resultado, que nada mais produz senão a sua própria manifestação. Por causa daquilo que eu disse, que é aquilo que somos. Bem lá no meio, para se compreender com clareza como os sacramentos são expressão simbólica, é preciso superar dois extremos: o realismo vítima do objeto, que pensa que o real corresponde às nossas representações e que os sacramentos são instrumento de uma graça que vem do céu, e o nominalismo vítima do sujeito, que pensa que o homem nunca atinge o real e que os sacramentos não são mais do que tradução de uma experiência da graça vivida. O símbolo é o que toca o mais real do homem. Não somos donos do símbolo, não o construímos, pelo contrário, é ele que nos constrói e que nos permite construir o mundo. Então, se nós pegamos certas manipulações simbólicas em certas religiões que a gente vê por aí, que começa a criar um verdadeiro teatro com relação àqueles símbolos que estão na Sagrada Escritura, a gente começa a perceber que
começa uma manipulação simbólica porque eu tenho que transformar em marketing, numa venda, num relacionamento de consumo com relação ao símbolo. O símbolo, aí todo o arquétipo de Jung, né, ele nos precedeu, todos nós somos construídos por esse campo simbólico no qual nós vivemos. E esse, quando eu falo nós vivemos, não é nós católicos, é todo ser humano vive isso. Então, o símbolo está presente em todas as culturas, não existe cultura humana sem símbolo. Para falar a verdade, não existe ser humano sem símbolo, porque o ser humano ele é construído pelo símbolo, tá? Então, olha a educação de qualquer criança, em qualquer povo, em qualquer etnia deste mundo. Então, não existe ser humano que não se utiliza do símbolo para construir outro ser humano. Então, essa é a perspectiva humana. Tá? Essa é a perspectiva humana. Então, o que os autores estão falando aqui? Tomar cuidado para não ver só como aquilo que nós vimos na Idade Média, como vasinho da graça, né? Então, é claro que a expressão da graça de Deus, tudo, mas é muito mais do que isso. Senão, o que vai acontecer? Nós vamos tratar, como certos fazem, a expressão simbólica do símbolo só na via do ex opere operato, e trabalhando nessa via do ex opere operato, o que eu vou fazer? Eu vou começar a trabalhar símbolo numa perspectiva de lei somente, de norma, faz isso, põe aquilo, põe isso, aquilo, pronto, saiu. Não existe, porque incorpora tudo aquilo que o ser humano é. Por isso que o Catecismo da Igreja Católica vai falar que a santidade do ministro, tem toda aquela coisa do natismo, não é preciso ser santo, mas que a santidade faz com que a pessoa se abra. E por quê? Porque o santo está totalmente imerso naquela expressão simbólica que o sacramento tem. Então, a abertura do santo para essa realidade é tão grande que ele consegue fazer com que outras pessoas se abram a isso, né? Então, essa é a dimensão que a gente fala tantas vezes e perguntou na avaliação sobre a mistagogia. Então, essa é a função do mistagogo, né? Na próxima página, primeira linha. Com efeito, devemos entender a liturgia, os sacramentos, como expressão simbólica de Deus, da igreja e do homem. Tá? Isso porque Deus, a igreja e o homem são realidades simbólicas sacramentais e que, enquanto tais, precisam expressar-se e se expressam pelos símbolos sacramentais e fazem parte da sua própria realidade e a elas remetem. Tá? Então, é o único caminho que a gente tem para ser tocado por Deus e tocar a Deus. É o único caminho que nós temos para tocar a igreja e ser tocado por ela. A pessoa que tem uma visão institucional somente de igreja não vai ter uma experiência sacramental. Não vai ter. Tá? Porque ela vai sempre ter o viés legal no relacionamento com a igreja. Então, por isso, quando a gente fala da igreja, a primeira palavra que vem na nossa mente é mãe. Tradução. Aí, quando você se relaciona com a igreja como mãe, vem todo aquele simbólico que a gente falou em batismo, confirmação, de gerar, de acalentar, de fazer crescer, e de que em cada quaresma retornamos para reaprender a crescer com essa mãe igreja, que tem seus filhos, que somos irmãos, etc. Tá? No caso do homem, isso ficou claro naquela coisa da perspectiva do Gênesis, quer dizer, nós somos seres simbólicos, e aí, quando o sacramento ele é trabalhado na sua dimensão perfeitamente simbólica, ele vai naquilo que é a essência do ser humano. Por isso que hoje nós vivemos uma crise do simbólico, como vai dizer Vergote, quer dizer, seres humanos hoje estão embriagados de imagem, estão embriagados de, entre aspas, símbolos, mas que nada mais é do que idolatria. Então,
umas pessoas que estão trabalhando nessa perspectiva idolátrica, eles não conseguem muitas vezes se abrir. E aí nós também não estamos conseguindo fazer as pessoas se abrirem verdadeiramente a essa dimensão simbólica. O contexto pandêmico vai mostrar que, por um lado, positivo, né? Há uma sede desse sacramental nas pessoas. Há uma sede da busca principalmente pela Eucaristia, que aí envolve tudo aquele simbólico de comunidade, de encontro, de festa, de celebração, de sacrifício, de entrega, todo aquele conteúdo simbólico que a expressividade da Eucaristia tem. Porém, tem o outro lado também. A gente nota também que há certas pessoas que foi o alerta do Papa Francisco, da gente cair numa certa gnose de televisão basta, assistir pelas redes sociais basta, e ver como bater ponto, né? Quer dizer, eu cumpri a obrigação só na linha do intelecto, e isto me basta. Então, pode ser que também, nessa história toda, muitas pessoas percam o pouco do simbólico que há nelas, nessa visão do sacramento, e elas percam a fé, né? Elas podem perder verdadeiramente a fé, tá? Para baixo aí, umas 5 linhas. A liturgia, os sacramentos, são em sua própria essência uma realidade simbólica, em coerência estrutural com a dimensão simbólica dos personagens que neles intervêm. Lá no fim, de modo definitivo, não são Deus, a Igreja e o homem que existem porque existem os símbolos para que os expressam. São estes que existem porque Deus, a Igreja e o homem existem expressando-se enquanto símbolos, né? Então, os símbolos, eles são esse canal da própria expressão daquilo do ser de Deus, do ser da Igreja e do ser do homem. Então, desses 3 personagens, Deus, o homem e a Igreja, vejamos o símbolo no meio disso e como isso ajuda a cada um desses personagens se expressarem e realmente, se expressando, entrar em contato um com o outro. Para evitar o próximo aí, o subjetivismo individualista e o objetivismo extrencista, é preciso afirmar que os sacramentos são expressões simbólicas concorrentes interpessoal, porque neles se expressam a um só tempo, enquanto de maneira diferente. Deus, a Igreja é o sujeito, assim sendo, deve estabelecer uma distinção entre a expressão subjetiva, pela qual os sacramentos mostram, de modo criador, a minha experiência pessoal, na medida em que existem por si mesmo, e a expressão objetiva, à medida que nos sacramentos Deus manifesta a presença do seu mistério, da sua salvação, e se mostra a si mesmo sendo assim gratuita e soberanamente para mim. E a expressão mediada, já que os sacramentos são símbolos da mediação eclesial, e já que o que nele se expressa não é apenas a minha experiência, mas a experiência de toda a comunidade, sendo compartilhada e vivida na fé. Temos, portanto, diversos níveis e complementares de expressão do sacramento. Então vamos lá. Subjetivismo individualista. Para falar a verdade, essa é a maior tentação da linha daqueles que são intimistas, sentimentalistas, né? É aquelas pessoas que no seu individualismo querem os sacramentos somente como algo para satisfazer a própria necessidade imediata, né? Quando o povo está no deserto, a maior tentação do deserto é o imediatismo. Então, aqueles que tinham experimentado
a passagem do mar, visto os prodígios, etc., imediatamente já querem a expressão através do bezerro de ouro, que é isso que é a própria idolatria. Eu quero a expressão imediata para ter a segurança de ter Deus na mão. Então esse subjetivismo, eu quero, vai para um objetivismo extrinsecista, quer dizer, eu quero isso. Então isso daí muitas vezes, o primeiro caso é esse individualismo de querer Deus para si, então tem que fazer mil pirotecnia para satisfazer o individualismo de certas pessoas, porque elas querem showzinho, elas querem uma liturgia que aparenta, para satisfazer o próprio ego. Ou por outro lado, esse objetivismo extrinsecista é o que? Muitas vezes é o que o tradicionalismo faz. Um objetivismo tão grande, uma coisa tão objetiva, que é um Deus que é totalmente frio. Mas por que a gente fala que esse Deus é frio? Porque ele não toca o interior das pessoas. Então é uma relação externa. Por isso, ou privilegiar a lei, ou privilegiar a exterioridade de paramentos, disso, daquilo. Por quê? Eu privilegio a experiência externa. Como sair disso? Ou a gente entende, primeiro, que sacramento é expressão simbólica. Então, se é expressão simbólica, eu devo verdadeiramente ter essa expressão simbólica se é expressão simbólica, ele deve envolver o ser humano por inteiro, tá? Então, nem intimismo, nem subjetivismo, nem racionalismo, nem intelectualismo. Intimismo e sentimentalismo seria algo interno. Esse objetivismo que muitas vezes se cai num racionalismo, intelectualismo extremo, tá? Também é ruim. O símbolo deve envolver a minha mente, o meu sentir, toda a dimensão transcendental que eu tenho, e esse envolver deve ser interno, tá? Por isso que a boca concorde com aquilo que o coração sente, né? Pensa. E deve também, nós não podemos cair também numa dimensão de ver o símbolo como algo extremamente só exterior, só interior. Ele deve se expressar. Por isso, a palavra participação é o mote do Concílio Vaticano II. E o que é participação? É quando o ser humano, a partir de dentro, mente, coração e joelho, a dimensão transcendental, ele deixa se envolver por aquilo que é o símbolo. E a relação simbólica faz com que o ser humano entre em contato com o mistério. Se não for assim, tem problema. E a pessoa corre o risco realmente de perder a fé, tá? Por isso, algo importante, o sacramento é a expressão da fé. Então, tomemos isso, porque isso aqui vai ser um tema do trabalho, então presta atenção. Lembremos que o sacramento, ele é a expressão da fé eclesiástica. O que quer dizer isso? Que o sacramento, enquanto brotando da fé da igreja, ele vai ser a expressão dessa fé que é da igreja. Então, fides qua, fides que. Então, fé da igreja e fé individual. Então, fé pessoal, quer dizer, não misturar essas duas. Porque muitas vezes a gente olha somente a fé da pessoa, tá? Somente a fé da pessoa. E não, quer dizer, os sacramentos, eles são expressão, da fé, tanto da igreja quanto da pessoa.
Então é o que o Catecismo da Igreja Católica vai trabalhar quando eu creio e nós cremos. Então, eu creio que esse processo da minha fé pessoal, mas eu tenho fé naquilo que nós cremos. Então, o sacramento é a mesma coisa, quer dizer, os sacramentos ele depende tanto da fé pessoal, mas primeiramente da fé eclesial, da fé da igreja como um todo. Virando a página, a celebração da fé da igreja não pode senão expressar a própria fé da igreja, tá? Então, sem essa fé da igreja, por isso, nós como mistagogos, a nossa função é fazer com que há uma dimensão objetiva nessa fé, há uma dimensão subjetiva nessa fé, há uma dimensão eclesial. Nós temos que levar em conta todos esses elementos, e não somente o elemento subjetivo ou somente o elemento objetivo. Então tem que levar em conta todo, tem que levar a igreja, tem que levar em tudo. Então o mistagogo é aquele que consegue levar em conta todos esses elementos. Mas ele tem que ter consciência que há todos esses elementos, né? Quer dizer, há um elemento objetivo, um elemento subjetivo, um elemento eclesial e etc. Tá? Contudo, esse ser expressão viva da fé eclesiástica faz da celebração litúrgico-sacramental um verdadeiro locus teológicos, isto é, um lugar necessário e que a teologia deve recorrer e ao qual deve contar para compreender e explicar a fé da igreja e sua doutrina. Então, essa teologia primeira, a fé celebrada na liturgia ou nos sacramentos, deve ser considerada como um meio de identificação, lugar de verificação e fonte de determinação da teologia segunda, que é a explicação sistemática e coerente da fé. Então, por isso, repetindo aquilo que o Concílio Vaticano II falava, todas as matérias da sistemática devem levar em conta a liturgia, exatamente por causa disso. Na liturgia você tem aquilo que é o patrimônio da fé, aquilo que é a fé primeira, por isso ela é a teologia prima. É o relacionar-se com o Logos de Deus em primeiro lugar. A partir desse relacionamento, que é a própria fé, na celebração sacramental, eu vou refletir sobre esta relação. E ao refletir sobre essa relação, aí eu vou construir a teologia sistemática. Tá? Lex credente, lex orandi, lex credente. Então, a lei da oração é a lei da fé. Como eu rezo é como eu acredito. E não tem como. Não tem como. Então, se há conteúdos errôneos no meu modo de relacionar com Deus, eu vou transferir todo esse conteúdo errôneo para a minha relação com fé, o meu pensar, o meu teologar, o meu teologizar, melhor dizendo. Peguemos o exemplo de Lutero. Então, o filme Lutero mostra bem isso, né? O medo que Lutero tinha, tá? O que acontece? Quando ele descobre o justo, ele vive a partir da fé, a partir daquilo que São Paulo vai dizer. Há uma libertação para Lutero, só que aí ele vai para o outro lado. Então ele vai que a fé é a solução para exatamente tudo, tá? Ela se torna algo tão exclusivo que as outras dimensões da existência cristã não são levadas em conta. Mas, o que eu quero dizer com tudo isso? Como o processo de Lutero como pessoa, como ser humano, criado na rigidez, a visão que ele tinha de Deus, vai determinar a ideia dele do relacionamento com Deus. Então, por isso, o sentir do ser humano, o modo como ele vê Deus, vai determinar até as heresias que possam surgir do coração humano.
Mas se a teologia não pode prescindir da liturgia, também esta não pode esquecer a teologia. Lá no final, não é possível concretizar fórmulas ou textos sacramentais sem se levar em consideração de modo pleno a fé da teologia. Tampouco é possível explicar teologicamente os sacramentos sem ter em conta a celebração litúrgica. Por isso que muitas vezes o aluno passa por todo um curso teológico, tem uma reflexão altíssima sobre fé objetiva no sacramento, fé subjetiva no sacramento, a relação do sacramento como expressão de Deus, da igreja. Chega para celebrar, vem o quê? A mão que balança o berço, a mão que bala o berço, que é que governa o mundo. Quer dizer, ele vai naquela fé que ele teve quando criança. Por quê? Porque não foi transformado na sua dimensão total através do mistério. Então, isso ficou, todo esse aprendizado ficou na mente, ficou numa dimensão racional e simplesmente não levou em conta as outras dimensões da fé. Então, passa por 6 anos de estudo e tudo mais, porém, aquilo que é o fundo do relacionamento dele com Deus não foi trabalhado. E aí, certas coisas que a gente vê por aí. Lex credenti, ou a teologia contribui para a lex orandi, ou a liturgia dessa maneira. Um melhor conhecimento do conteúdo, a análise da própria verdade, a consciência da fé celebrada, a prevenção do perigo da magia. Então vamos lá. Quando a gente estuda então essa lex credenti, a teologia contribui para a lex orandi. Por quê? Todas essas aulas que deveria fazer a pessoa amadurecer no seu modo de celebrar, no seu modo de se relacionar com Deus, no seu modo de rezar. De que maneira? Primeiro, um melhor conhecimento desse seu conteúdo, quer dizer, eu entendo aquilo que é essencial do sacramento e não fico na periferia dele. A análise da própria verdade, quer dizer, a verdade vos libertará, João 8,32, não é uma teoria, mas eu tenho que trabalhar isso. O que acontece é que a pessoa se contenta com casca, né? Com aparência, e não vai, porque essa coisa tem que ser trabalhada até o fim da vida. A consciência da fé celebrada, né? Quer dizer, o que faz uma pessoa esquecer que ela não é dona da liturgia? Simplesmente porque ela não conhece a fé da igreja, ela não conhece o símbolo como expressão daquilo que é a fé eclesial. O que ela transforma? O símbolo sacramental em expressão da fé dela. E ela esquece que é uma expressão da fé da igreja. E ao transformar um símbolo na fé pessoal, é isso que nós vemos por aí, nesses escândalos litúrgicos que a gente vê. A pessoa simplesmente, ela transforma a liturgia num teatrinho da fé pessoal dela, tá? Ela transforma a fé dela como padrão da fé da igreja. E aí a problemática se instala que é muito difícil sair disso. A prevenção do perigo da magia. Então, como certas igrejas que a gente vê por aí, tudo vira magia, né? Quer dizer, a Eucaristia, por exemplo, um padre pode cair na idolatria na medida que ele desvincula a Eucaristia do mistério pascal. Transforma num pãozinho mágico. E aí eu caio na idolatria, tá? Então eu começo como osa, querer segurar a arca da aliança, então eu quero usar a minha própria força para conduzir o próprio Deus. E aí eu uso tudo, e aí eu vou insuflar no coração das pessoas todo e qualquer tipo de idolatria. E aí eu vinculo aquela pessoa não ao Deus vivo que se manifestou e que tem sua presença na igreja. Eu vinculo aquela pessoa a um ídolo, que na maioria das vezes sou eu mesmo. A relativização dos elementos culturais, né?
eu não levo em conta a dimensão humana da celebração sacramental. A lembrança das exigências éticas da celebração. Então, a formação litúrgica, a formação simbólico-sacramental me faz ver que existem exigências éticas no processo celebrativo. Aquilo não é meu e eu tenho que considerar isto, tá? A abertura à integralidade e à unidade das dimensões do mistério, que é todo. Então, eu não vou ver a Eucaristia somente como pão do pobre. É pão do pobre, mas é pão, é um pão para todos, é a própria presença, é a doação, é ser, é tudo aquilo que está a teologia eucarística. Então, haja dimensão para ser estudada, né? Haja dimensões para ser vista. Então, por isso é algo que eu vou me aprofundando pelo resto da minha vida, tá? As questões levantadas pela realidade em mudança e pela interdisciplinariedade. Quer dizer, a antropologia, a semiótica, tudo vai me ajudar a compreender melhor. A urgência de uma reformulação, a integração entre o símbolo e o logos, entre o rito e o conteúdo. Então, o logos como expressão do ser, e que ser nós estamos expressando. Então, a palavra como forma do sacramento, como eu estou fazendo esse tipo de relacionamento, como eu estou compreendendo. A intenção sacramental não é minha, a intenção sacramental é da igreja, como que eu posso verdadeiramente trabalhar isso. A Lex Orandi ou liturgia contribui com o seguinte para a Lex Credendi, ou teologia. Então, ação viva, admiração, contemplação, gozo e a festa. Tradução: o que a liturgia pode contribuir para a teologia? Não deixar a teologia cair num racionalismo, não deixar a teologia cair num processo de um racionalismo frio. Por isso, teologia se faz de joelho, né? Quer dizer, esse processo do quê? Eu estou lidando com o mistério em cada fase que eu estudo. Então, a liturgia vai sempre me lembrar que eu tenho que ser bem humilde quando eu estou lidando com o mistério. E não levar de qualquer jeito, levar na piada, levar na brincadeira, levar num processo que vai muitas vezes cair até na própria blasfêmia. A ação viva, a admiração e a contemplação, o gozo e a festa, a síntese simbólica da vida. Se há uma expressão bela, é essa, né? Então, na medida que o sentido da vida nos é dado pela religião, eu celebro esse sentido no relacionamento com Deus, que é a liturgia, essa unicidade do sentido da vida, a liturgia pode contribuir com a teologia. Uma das maiores problemas que nós podemos cair quando estudamos várias e várias teorias teológicas sobre um determinado assunto é o que se chama fragmentação. Então, a fragmentação, você começa a ver tantos autores e tantos pensamentos diferentes, que aquilo que era para ter uma compreensão fragmenta e não há. A liturgia sempre vai me dar a unicidade do mistério e vai me possibilitar, no estudo teológico, a sempre ter a unicidade do mistério à minha frente, tá? A concretização do fundamental não controvertido dessa fé, quer dizer, aquilo que é o vivido, tá? A expressão da fé em forma de palavra visível, o rito verbal, quer dizer, eu faço teologia, né? Eu faço na medida que eu realmente celebro. Um lugar imprescindível para a determinação da essência teológica. Então, ali realmente eu faço teologia, eu experimento aquilo que é teologos, que é o logos, que é a própria expressão de Deus. A proximidade, a presença do mistério, com o qual se reflete, com o qual se crê.
Vamos pensar numa aula de anatomia, quer dizer, se eu transformo a teologia como se fosse uma aula de anatomia, começo a ver tanto o ser humano fragmentado, mas aquele é um ser humano, quer dizer, eu não posso ver o ser humano como partes que se juntam. Em primeiro lugar, eu preciso ver o ser humano como inteiro. Então, a mesma coisa, a liturgia sempre vai contribuir para a teologia, porque ela dá sempre essa unicidade do mistério. Tá? O testemunho fiel, permanente e vivo da história da comunidade. Então, eu celebro a vida da comunidade, né? E não coloco a comunidade num tubo de ensaio. A crítica contra a possível violência do logos teológico, né? De modo a uma racionalidade louca, e aí que pode cair em heresia. Eu fragmento, pego um desses fragmentos e absolutizo ele. Então, perdeu a unicidade do mistério, eu vou cair num processo que eu vou perder o logos teológico, e aí eu vou cair numa fragmentação. E qual a palavra que a gente poderia determinar aqui? Eu caio na ideologia, né? Então aí é muito perigoso. Então a liturgia sempre faz-nos voltar àquilo que é essencial. De qualquer modo, uma coisa é evidente: a celebração litúrgica é a principal expressão viva da fé eclesiástica. Então aquilo que está no cerimonial dos bispos, quer dizer, a igreja como bispo, presbitério e povo celebrando, é a própria expressão daquilo que a igreja é, tradução em liturgia. Essa expressão deve conectar-se com a reflexão teológica. Os sacramentos são de fato, enquanto teologicamente explicados e liturgicamente celebrados, teologicamente, liturgicamente, o lugar por excelência do encontro entre a teologia e a liturgia, tá? O modo como você lida com Deus na liturgia é o modo como você vai lidar com Ele na teologia. Tá? Então, o modo como você celebra é o modo como você pensa o teu relacionamento, o relacionamento da igreja, o relacionamento de todos com Deus. Quando afirmamos que os sacramentos são também expressão da fé subjetiva, queremos dizer que ao participar de sua celebração, o sujeito não pode senão celebrar expressando a sua fé. Então eu celebro realmente aquilo que eu creio ou a minha própria entrega. A expressão da fé, que é a experiência de Deus, só pode ser ela mesma, expressando-se, transformando-se em oração, testemunho, palavra, ação, rito, etc. A expressão é a própria experiência, dizendo-se, afirmando-se, identificando-se, chegando-se à plena realização. A expressão transforma a atitude em ato de fé, na primeira pessoa, tornando-nos verdadeiros fiéis. Por outro lado, a expressão da fé reafirma a intenção fiel e realiza a própria fé que manifesta, pois quando se atribui a si mesma corpo e figura, ela existe expressando-se eficazmente. A experiência pode preceder determinado tipo de expressão, mas só pode existir e superar-se a si mesma de maneira eficaz na expressão. Então, eu aprendo a celebrar celebrando, eu aprendo a celebrar expressando aquilo que é o meu próprio ser. Por isso que participação não existe, o padrão é dado pela igreja, mas cada um vai ter sua estrada de participação na liturgia. Então, por isso que o mistagogo ele deve levar o povo a realmente se expressar. Por isso a formação litúrgica é tão essencial, porque formando toda a educação, aí a dimensão do logos, vai fazer com que a pessoa ela aprenda e consiga se expressar. Aprendendo a se expressar, ela volta de novo para a formação e aí vai num crescendo. Lembrar que formação não é só
algo que uma formação qualquer, mas até o modo como se celebra vai ajudar na formação das pessoas. Se a experiência é criada como uma expressão, esta é criada e recriada a partir da experiência. Os símbolos litúrgicos sacramentais não apenas supõem a fé, como alimenta e a recriam. Então é algo, é uma espiral, né? A fé, ela é celebrada, tá? Ela é necessária para celebrar, mas ao mesmo tempo, quando eu celebro, essa fé, ela aumenta, ela amadurece e aí vai numa espiral. Volta para a formação, vai novamente. Então é essa espiral que vai fazer com que a pessoa cresça cada vez mais na fé, celebrando, até chegar o dia em que nos encontraremos com o mistério face a face. Não há verdadeira experiência de fé sem sacramento. Uma dimensão católica isso é impossível. Nem sacramento pleno sem experiência de fé. Então, é essa interação entre fé e sacramento que vai fazer com que cresça. Então, aqueles elementos já vimos. Fé objetiva, fé subjetiva, vai num processo em que eu vou só num crescendo. No final, mas nem a experiência se encerra, a expressão sacramental, nem o sacramento se reduz a essa experiência de fé. Por quê? Tem as outras duas dimensões, a dimensão da palavra e a dimensão da expressão caritativa. Então, levar ao altar as alegrias e fadigas de cada dia é levar minha fé também, né? É essa fé que eu vivi na vida. Então, aí, verdadeiramente, eu vou conseguir crescer. Acrescentando algo que é um trecho da obra de Schillebeeck, pensar sobre o sacramento frutífero, tá? Então, o que é um sacramento frutífero? O sacramento frutífero, aí na mística do sacramento, é realmente o encontro com o próprio Deus. Eles não são apenas a medida do dom da graça assimilado pessoalmente, mas mexem com aquilo que é a vida, tá? A graça sacramental tem uma função acessória que é a de remediar a deficiência que subsiste em nós apesar de nossos esforços sinceros. A santificação sacramental penetra em nós mais profundamente do que faz supor a nossa vida ativa. O puro beneplácito e a gratuidade da redenção atinge até o ponto culminante místico. Em outras palavras, existe um extenso domínio em que o cristão responde à graça e a pode converter em atividade cristã. Então, primeiro, o mistério agido em nós. E como que um sacramento ele pode se tornar propício? Quanto mais aquele sacramento é o encontro com o verdadeiro Deus, e quanto mais eu consigo expressar aquilo que eu sou na celebração sacramental, nesse encontro com Deus, então vai ter uma abertura grande da pessoa, e aí a graça vai agir de forma suprema. Um exemplo claro disso é o sacramento do crisma, o sacramento da confirmação. Então, apesar das piadinhas famigeradas que se faz com esse sacramento, de que a pessoa é crismada e desaparece da igreja, mas muitos acontecem o quê? Aquilo que é o ex opere, aquilo que é o caráter impresso, foi realizado ex opere operato na vida da pessoa, está ali, porque aquela pessoa, lá com seus 14 anos, a mãe falou, mas ele na verdade foi, mas não estava afim, foi crismado e terminou a catequese e não aparece mais na igreja. 10 anos depois, ele namorou, casou, foi para o encontro de casais com Cristo, foi para um retiro, foi para não sei aonde, e ali teve uma experiência de fé sacramental no sacramento da confissão. Nunca nos esqueçamos que confissão é sacramento. Teve um processo ali de ágape com a ação caritativa que aquele grupo proporcionou. A abertura foi indo. Veio a celebração sacramental. Houve uma abertura maior ainda.
aquele sacramento que estava infrutífero, de repente, essa experiência de fé eclesial, em sacramento e em palavra, em ação caritativa, faz com que aquela graça, ela reative-se e a pessoa volte verdadeiramente a ter uma fé que ela nunca teve, nem no dia que ela recebeu o sacramento. Ali ela teve uma fé mínima que possibilitou a validade sacramental. Porém, agora, nesse encontro, ela se abriu e aquilo vem, o ex opere operandi que não teve naquele dia, agora esse ex opere operandi aconteceu. Isso é que a gente chama de sacramento frutífero. Então eu já deixo isso como reflexão, nós pensarmos como nós estamos trabalhando a frutividade sacramental, como essa frutividade sacramental, ela mexe com fé objetiva, fé subjetiva, tá? E como trabalhamos isso na nossa pastoral. Isso é muito interessante para que nós tenhamos uma visão correta do que é sacramento e de como estamos trabalhando essa realidade. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna. Amém.